E aí, galerinha, tranquilo? Vamos lá, nossa aula de mercado financeiro, mercado de capitais. Nós falávamos até no vídeo anterior sobre instituições auxiliares, né, do subsistema de intermediação financeira. Nós tratamos lá de bolsa de valores, entendemos o que é a bolsa de valores, entendemos que a Bovespa é apenas uma das muitas bolsas de valores no nosso país. E falamos de todo o processo de desmutualização que começou lá em 2007, né, como a Bovespa se tornou uma SA de capital aberto, né, e falamos um pouquinho da sua história. Então, nesse vídeo a gente vai tratar das demais instituições auxiliares, tá? Vamos começar pela Bolsa de Mercadorias e Futuros e vamos até CETIP, para a gente matar esse tópico, deixar para o próximo vídeo para a gente falar um pouquinho de sistema de pagamentos brasileiros, um assunto muito legal. Tá vendo o Pix aí, um sistema novo até, eu já vou antecipar isso para todos vocês também. Mas é isso, então a gente vai matar nesse vídeo. No próximo a gente termina o subsistema de intermediação financeira, passamos então nas demais aulas a falar do subsistema de seguros privados e subsistema de fundos de pensão, né? E aí terminamos esse primeiro grande enfoque que a gente deu sobre o sistema financeiro nacional. Você que chegou nesse vídeo aqui agora, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostou, deixa o seu like, manda esse vídeo para um colega que está estudando para o concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica ou de algum outro banco lá da sua região. Todos eles cobram, né, o que chamam de conhecimentos bancários, que nada mais é do que esse assunto de sistema financeiro, legal? Então vamos lá, Bolsa de Mercadorias e Futuros. Que assunto que é esse, né? Vamos começar de uma definição. O que é uma Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? Enquanto bolsa, pessoal, ela tem a mesma função de uma bolsa de valores. A intenção dela é permitir e criar um ambiente onde pessoas, né, possam transacionar, negociar, realizar os negócios do seu interesse com segurança, rapidez, né, tanto na liquidação quanto na custódia, na guarda desses contratos, né, vou dizer assim. Quando a gente falava de bolsa de valores, né, que foi o tema do último vídeo, os negócios aqui aconteciam com títulos e valores mobiliários, né? Em suma, basicamente referia-se às ações, né? Não só ações, mas para que nós sejamos didáticos, né? Então, numa bolsa de valores, basicamente se negociam ações e os seus acessórios, né? Bônus de subscrição, posições, né? Etc. Numa bolsa de mercadorias e futuros, este ambiente de segurança para a transação, né? Tanto na custódia quanto na liquidação, é um ambiente criado para que as pessoas possam negociar commodities e contratos futuros, né? Então o que são commodities? São commodities, as commodities são produtos que neste mundo, né, capitalista, são produtos de primeira necessidade e que têm um padrão, né, de consumo e de negócio no mundo todo. Eu me refiro, portanto, ao ouro, à soja, à arroba do boi, ao petróleo, etc., né, milho, etc., né? Ou seja, produtos que, de maneira geral, o globo, todo o mundo consome e demanda, né? E contratos futuros são contratos financeiros indexados, né, a índices financeiros que serão transacionados em data futura. É por isso que ele é chamado de futuros. Repito, nós vamos ter um capítulo para estudar o mercado de capitais, e aí nesse capítulo a gente vai estudar derivativos, contratos de swap, hedge, etc. A gente vai mergulhar nesse assunto. A intenção aqui, neste capítulo, é você conhecer a estrutura do sistema financeiro e entender o que é uma bolsa de mercadorias e futuros. Então você já entendeu que uma bolsa de mercadorias e futuros, antes de mais nada, é uma bolsa, é um ambiente criado para dar segurança na transação desses contratos, né, dessas negociações, tanto na custódia quanto na liquidação e resgate. E neste ambiente, diferente da Bolsa de Valores, os negociantes, os interessados, os investidores estão negociando commodities, que são chamados de mercadorias, e contratos financeiros chamados de futuros, né? Índices financeiros futuros. Legal? Então, isso é uma bolsa de mercadorias. Nós, no vídeo anterior, contamos então todo o processo de desmutualização,
lá em 2007, né, que a gente vai falar das corretoras e distribuidoras logo a seguir, e percebemos que a Bovespa e a BMEF, que era a principal bolsa de mercadorias e futuros do Brasil, não a única, novamente vale a mesma ressalva, não se trata de um órgão, né, ou de uma instituição governamental, é uma associação privada, inicialmente criada como uma associação civil sem fins lucrativos, e da mesma forma como aconteceu com a Bovespa, a BMF se transformou numa SA, desmutualizou-se, né? As corretoras e distribuidoras passaram a ser de associadas, passaram a ser sócias da BMF, fez o lançamento das suas ações numa IPO e mais tarde se fundiu, criando a BMF, a Bovespa Holding, hoje conhecida pela marca B3, né? A gente vai falar da CETIP daqui a pouco, que foi a última fusão que a Bovespa Holding fez. Então hoje a BMEF, principal e não única Bolsa de Mercadorias e Futuros, ela nada mais é do que uma empresa componente de uma holding chamada B3 Investimentos, né? O Bovespa Holding. Legal? É a principal Bolsa de Mercadorias e Futuros do nosso país, né? Onde essas transações acontecem de maneira mais comum. Legal? Então a Bolsa de Mercadorias é isso. Vocês, meus alunos regulares, têm acesso ao meu material, né? Então lá no meu material isso basicamente está resumido aqui, né? E aí, pessoal, para você entender então, e aí a gente terminar essas instituições auxiliares, eu te mostrei dois ambientes, né, que foram as bolsas de valores e as bolsas de mercadorias, e agora eu preciso te mostrar os operadores desses ambientes, né? E os operadores desses ambientes são as corretoras de títulos e valores mobiliários e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Mas antes de eu fazer a explicação, eu vou inverter a ordem aqui para te contar um ocorrido, também lá no ano de 2007, 2008, quando aconteceu esse processo de desmutualização. Vejam só, por que eu vou inverter a ordem? Hoje em dia não há mais, depois desse processo de desmutualização que aconteceu nas nossas duas principais bolsas, a Bolsa de Valor e a Bolsa de Mercadorias e Futuros, e por duas resoluções do Conselho Monetário Nacional que vieram nesse viés, né, nesse ínterim, não há mais diferença hoje, não há mais absolutamente nenhuma diferença significativa entre corretoras de valores mobiliários e distribuidoras de valores mobiliários. Eu não vou mergulhar nesse tema, mas só para te dizer que antes do processo de desmutualização, e portanto nas minhas aulas eu tinha que mostrar essa diferença, eu dizia que somente as corretoras estavam autorizadas a operar nos sistemas de bolsa, seja de bolsa de valores ou bolsa de mercadorias e futuros, enquanto as distribuidoras faziam apenas as operações no mercado de balcão. E entre outros, tá? Entre outras diferenças, a questão do mercado de câmbio também, ouro, derivativos, futuros, etc. Então, havia uma diferença, portanto, você precisava saber o que era uma corretora e o que era uma distribuidora e, portanto, entender a diferença entre as duas, né? Cada qual atuando no seu viés, muitas delas complementando-se, né? Atuando em conjunto para complementar a atividade uma da outra. O que acontece? Acontece que hoje não há diferença mais. Então, eu vou falar aqui tão somente de sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. Por quê? Como eu disse, não há mais porquê, né? Não existe, basicamente, diferença entre as duas entidades. Legal? Então, o que é uma sociedade corretora de títulos ou valores mobiliários? São empresas privadas, né? Na maioria dos casos, sociedades limitadas, né, por contas de responsabilidade limitada, nada impede que seja uma SA, por exemplo, né, se você imaginar uma grande corretora, como é o caso de uma recente aí, que fez até o IPO na Bolsa Norte-Americana, ela hoje é uma SA, começou como uma limitada, hoje é uma SA. Bem, mas é uma empresa privada que atua no mercado de capitais. Atua no mercado de capitais, basicamente, pessoal, comprando e vendendo títulos e valores mobiliários à sua própria conta e ordem ou à conta e ordem de terceiros, organizando o lançamento público de ações, né, que no mercado o jargão é o IPO, né, administrando fundos de investimento, atuando como gestores ou administradores de fundo, organizando clubes de
de investimentos, fazendo lançamento de títulos e valores imobiliários diversos das ações, etc. Você que é meu aluno regular, basta ler lá o nosso material, que lá eu trago a resolução do Conselho Monetário Nacional, a resolução 1655 do CMN, que vai descrever todas as atividades ou as funções, as atribuições das sociedades corretoras de valores imobiliários. E tenho certeza que vocês aí, que estão antenados nesse mercado, perceberam que nos últimos 5 anos, houve uma popularização das corretoras, o surgimento, elas estão aí a todo momento na televisão, nas mídias digitais, né? Hoje em dia a gente vê corretoras até atuando por aplicativos, e aí vocês percebem que basicamente elas são as intermediárias entre o investidor, né, o usuário, e os sistemas de bolsa e as empresas. Ou seja, o nome até ajuda, né? Elas fazem essa ponte, essa corretagem, né? Executando as ações de compra e venda, ou qualquer outras ordens, né? Put, call, você vai estudar isso tudo comigo em capítulo próprio. Tudo bem? Então, isso é uma corretora. As corretoras também atuam no mercado de câmbio, né? A gente vai falar do mercado de câmbio mais propriamente num capítulo próprio. No mercado de câmbio, né, elas não são casas de câmbio, atenção, quando eu digo que elas atuam no mercado de câmbio, elas atuam nos contratos de câmbio. A gente vai estudar os contratos de câmbio, pelo menos 2 deles, que são os mais relevantes aí para nós, e também podem atuar no mercado, como eu disse, né, no mercado na bolsa de mercadorias e futuros, né, operando commodities, derivativos, etc, futuros, etc. Tá? Então, isso é uma corretora. São as entidades. Numa comparação, pessoal, seria o seguinte, olha só. Vamos imaginar o seguinte, você quer comprar uma casa, só para eu ser didático. Você procura uma imobiliária e diz para essa imobiliária qual tipo de casa você quer comprar, qual é o valor, quanto é o valor máximo que você quer pagar, qual é o valor mínimo que você quer procurar esse imóvel, diz as características, e essa imobiliária faz esse processo de corretagem, busca o título, né, nesse exemplo, o imóvel, né, que é mais adequado. Então ela é uma intermediária e as corretoras atuam nesse sentido, legal? Elas podem também atuar por conta própria, criando seus próprios clubes de investimentos, fundos de investimento. Então, basicamente, uma corretora de valores mobiliários atua desta forma. Lembrando, não há mais diferença quando a gente fala do processo de desmutualização, lá em 2007 e 2008, entre sociedades corretoras e sociedades distribuidoras. Qual é o dado mais importante aqui, pessoal? Quem é que fiscaliza, quem é que exerce a fiscalização das bolsas de valores, vamos até resumir isso tudo, das bolsas de valores, das bolsas de mercadorias e futuros e das sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários? Basicamente, o Conselho, a Comissão de Valores Mobiliário, né? A Comissão de Valores Mobiliários é o órgão executivo que vai autorizar o funcionamento e fiscalizar todas essas entidades auxiliares que nós estudamos até agora. Atenção para um detalhe. Quando as corretoras de títulos e valores mobiliários atuam nos fundos de investimento, sejam como administradoras ou como gestoras, elas também estão sob, eu já tinha dito isso numa aula presencial para os meus alunos regulares desse semestre, elas também estarão sob a fiscalização e a gestão do Banco Central do Brasil. Então, vejam só aqui, como regra, são fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, mas a depender da atuação específica que fazem lá no subsistema de intermediação financeira, também serão fiscalizadas, né, deverão seguir as normativas do Banco Central do Brasil. Legal? Então é isso. Já falamos de três, né, na verdade, instituições auxiliares aqui. E eu queria falar também de 2 sistemas. Um deles, né, esse vídeo ele precisa sair rápido até, mas nós já esgotamos esse assunto em sala de aula. Lembrando, a intenção inicial aqui é atender essa demanda primeira, né, que é a continuidade das aulas nesse primeiro semestre de 2020. Mas nós já tratamos do sistema Selic em sala de aula. Então vamos lembrar, nós não vamos resgatar esse assunto todo, mas só para lembrar que o Selic,
como o sistema de custódia e liquidação, o principal sistema de custódia e liquidação dos títulos públicos federais, ele é um sistema integrante também, ele é uma instituição auxiliar, né, integrante desse sistema, do subsistema de intermediação financeira, que basicamente registra, custodia e cuida da liquidação dos títulos públicos federais, né? Basicamente as LTNs, as LFTs, entre outras, tá? Então, só para lembrar, não vou esgotar novamente, a gente já discutiu, tem uma aula específica que eu falo da Selic, mas para lembrar que o Selic é um sistema, além de uma taxa, a taxa Selic é uma coisa, mas o Selic também é um sistema e, portanto, também é uma instituição auxiliar aqui do subsistema de intermediação financeira. Legal? E aí, para terminar esse vídeo também, a gente pode falar do CETIP, né, da Câmara, da Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. A CETIP, que muito recentemente, no ano de 2017, ela foi fundida também, né, foi adquirida e fundida pela Bovespa Holding, e é por isso que a Bovespa Holding então passou a ser conhecida como B3, que ela atua agora em 3 frentes. A CETIP eu não tratei com vocês em sala de aula, então eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo para a gente poder falar dela também. Bem, o que é a CETIP? A CETIP também é um sistema, né? Ela também é uma câmara de custódia e liquidação, então você já sabe o que é isso, o que é custódia, né? Que é a ideia da guarda e do registro, e liquidação, que é a ideia de transação financeira, compra e venda e pagamentos. Ela também é uma central no sistema de liquidação e custódia, mas é um sistema de liquidação e custódia dedicado aos títulos privados, né? Então, a diferença entre a Selic e o CETIP, hoje o CETIP não tem existência autônoma enquanto instituição, hoje ele é integrante da B3, né? Mas ela ainda é um sistema, né? Ela não tem existência autônoma como empresa, como instituição, mas o sistema ainda existe, é um dos sistemas mais importantes que a gente tem aqui no nosso país. E ela registra então os títulos privados. Os títulos emitidos por instituições privadas são também títulos representativos de dívidas, basicamente títulos, e portanto títulos ou valores mobiliários, mas não mais emitidos pelo governo, né, como é feito lá na Selic. Agora emitidos por bancos, basicamente instituições financeiras, melhor dizendo, privadas. Então eu estou me referindo, a CETIP, que faz o registro, a custódia e a liquidação de títulos como os certificados de depósito interbancário, o CDI. Aqui tem um grande pega para você que é concurseiro também, está estudando aí para os concursos que envolvem conhecimentos bancários ou conhecimentos do sistema financeiro. Atenção para esse detalhe. Os contratos de crédito, os empréstimos interbancários, as operações compromissadas interbancárias de um dia, são lastreadas em títulos públicos federais e são negociadas lá no Selic. O crédito, né, a transação é negociada lá no Selic. Desta transação surgirá um título de dívida, né, que é o título que representa o empréstimo interbancário de um dia que foi feito aqui. E este título é conhecido como certificado de depósito interbancário. O certificado de depósito interbancário, o CDI, é registrado no CETIP. Então atenção a isso. A negociação, taxa de juros, etc. e tal, o compromisso é feito aqui no Selic. Mas esse compromisso gera um certificado, e esse certificado de depósito interbancário é registrado aqui no CETIP, exatamente porque é uma transação entre instituições financeiras, privadas, portanto. O que eu quero dizer, apesar de lastreadas em títulos públicos federais, este documento, o documento que prova a existência desse negócio, é registrado aqui no CETIP. Então isso é um grande pega e cuidado com isso então. Além do CDI, os CDBs e RDBs, né, os certificados de depósito bancário e os recibos de depósito bancário, que são talvez um dos títulos mais comuns aí emitidos pelos bancos, além das letras hipotecárias, das debêntures, né, assunto esse que nós vamos tratar em capítulo próprio, quando a gente for falar de mercado de capitais, né, valores mobiliários e investimentos. Então, a função da CETIP, hoje integrada à B3, né, é realizar da mesma forma que a Selic, é realizar a liquidação e custódia, só que a liquidação e custódia de títulos públicos federais, ou melhor, de títulos privados, diferente dos títulos públicos federais que são realizados, né, lá pelo CETIP. Legal?
Então, muito legal isso aqui. Ela, como eu já disse, né, o processo de desmutualização fez com que a CETIP agora passe a ser uma integrante da BMF Bovespa Hold, né, hoje conhecida como B3. Legal? Bom, a gente caminhou bem, né? A gente ainda tem aí um tempo razoável, então vou aproveitar e vamos matar já aqui essa ideia do sistema de pagamentos brasileiros, que é um outro sistema, uma outra instituição auxiliar do sistema financeiro nacional, mais especificamente do subsistema de intermediação monetária. O SPB, eu tenho verdadeira paixão por ele, porque é uma das grandes revoluções provocadas pelo Banco Central. O Banco Central merece todo o mérito, né? Porque é um sistema extremamente avançado, admirado no mundo inteiro, e a terceira geração dele está vindo aí, ou segunda, né? Que, com o Pix, que a gente vai falar disso provavelmente num próximo vídeo. Então, o que é o SPB? Antes de contar o que é o SPB, eu preciso te contar um pouquinho como aconteciam as transações até o seu surgimento. Me refiro lá aos idos do ano de 2000, 2001. Tá? As transações financeiras entre bancos, sobretudo entre bancos, nenhuma delas eram em tempo real. Né? Eu falo aqui com um público, a maioria de um público jovem, tenho certeza disso, muitos de vocês inclusive nasceram lá no ano de 2000, 2001, mas quem é mais experiente, né, assim como eu, vai lembrar que até esta década, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu precisava mandar 100 mil reais, eu era correntista de um banco X, e eu precisava enviar 100 mil reais para uma conta minha ou de outra pessoa. Vamos lá, eu estava comprando um carro, precisava enviar 100 mil reais para o banco Y. Não existia uma alternativa de eu fazer uma transação dessa em tempo real até então. Eu dava uma ordem para o meu banco, né, solicitava transferência, o meu banco passava, né, registrava essa ordem, e essa ordem era transmitida no processamento noturno. Olha, eu conheço o sistema financeiro nacional porque tenho pai bancário, né, ex-bancário, uma mãe ex-bancária, então eu conheço esse sistema desde a década de 90. Quem estiver me ouvindo é mais experiente, assim como eu sou da época do Telex, né, que eu era um menino ainda, mas me lembro das transmissões acontecendo no processamento noturno, né? Ainda que não fosse exatamente assim em 2000, nós não tínhamos transações em tempo real. Tá? As ordens, sobretudo as ordens de transferência, elas eram feitas no processamento noturno apenas, né? Também sou da época em que, por exemplo, eu ia num restaurante com o meu pai e ele ia pagar no cartão de crédito, supondo, ou se eu quisesse pagar no cartão de crédito, eu entregava o cartão de crédito, o estabelecimento registrava a compra, ligava na central do cartão para verificar se eu tinha limite para fazer aquela compra, para buscar autorização da compra, olha como é que era. E aí registrava a compra, pessoal, não riam de mim, né? Através de uma máquina de carbono, né? Depois pesquisem aí no Google, certamente você vai encontrar uma foto dessa máquina, eu vou até achar e colocar aqui nesse vídeo por curiosidade. Uma máquina de carbono, né, que registrava lá e você assinava. E olha só, e aí o lojista pegava os recibos carbonados, levava ao seu banco, para que o banco pudesse debitar as contas de cartão de crédito dos seus clientes e creditar na conta do lojista. Então, esta era a mecânica das transações interbancárias, interfinanceiras, até a criação do SPB. Qual era o grande problema disso, pessoal? Os meus alunos em sala de aula já me viram fazer este raciocínio. O que acontece é que, como todos nós já sabemos, uma instituição financeira, vamos falar de bancos comerciais, né? Porque isso está mais próximo de nós. Um banco comercial, ele não tem dinheiro disponível. Todo o dinheiro que ele captou dos seus clientes e, sobretudo, seus recursos próprios estão investidos. Estão investidos com outros clientes, estão investidos em títulos públicos federais ou em qualquer outros valores imobiliários. O valor não está disponível. Os bancos tendem a manter o valor mínimo disponível em suas contas correntes, eu quero dizer, o valor disponível para suas transações, no limite do estritamente necessário. Não é exatamente por esse
ou unicamente por esse motivo, também é um motivo de segurança, mas uma prova disso é você que já foi fazer algum saque de valor maior num banco, você tem que provisionar esse valor lá. Né? Repito, não é o único motivo, mas prova que o banco tenta manter um limite mínimo, até porque dinheiro parado é dinheiro que está perdendo, né? É um dinheiro que está desvalorizando. Então o banco vai buscar fazer os seus diversos investimentos, emprestar para os clientes, enfim. E o que acontece? Pode ser que um banco, num dia, ele receba muitas ordens de saída de dinheiro, né, de transferências, e capte poucos recursos. E, portanto, quando as transações elas eram offline, ou seja, não eram em tempo real, somente no final do dia, ou no amanhecer do outro dia, o banco ia saber se ele tem saldo suficiente para pagar as ordens de transferência que seus clientes solicitaram durante o dia. Estão me compreendendo? Somente no processamento noturno, o banco vai saber que ele, naquele dia, tem que enviar 10 milhões de reais para outras instituições e só tem 1 milhão captado ou disponível. E ele vai ficar com um saldo negativo. Olha que conta simples, tá, pessoal? Estou buscando ser o mais didático possível. Ele vai ficar com um saldo negativo de 9 milhões naquele dia. Entenderam essa conta? E aí o que acontecia? Lá nos instrumentos de política monetária, meus alunos já estudaram isso comigo. Esse vídeo vai estar disponível mais tarde, quando eu avançar nessas gravações. E aí esse banco não podia ficar no vermelho, o seu valor estava todo investido. O que ele fazia? Também, se ele resgatar os seus investimentos, ele tem custo de oportunidade, ele deixa de ganhar. O que ele fazia? Ele se socorria do Banco Central tomando aquele empréstimo de liquidez conhecido como redesconto. E no frigir dos ovos, então, por essa mecânica toda, o rombo do nosso sistema financeiro toda noite estava na mão do Banco Central. Vê se você entende isso. Porque o Banco Central tinha que socorrer quase que diariamente essas instituições que estavam deficitárias naquele dia ou outro. Verdade, fazendo empréstimos de liquidez de um único dia, mas pode ser então que se essa instituição financeira no outro dia não tivesse recurso suficiente para pagar e rolasse essa dívida, ia chegar um momento que essa instituição financeira, não tendo condições de pagar, poderia deixar todo o rombo, a inadimplência, na mão do Banco Central. Ou seja, o risco operacional do nosso sistema financeiro estava na mão do Banco Central toda noite, nesse sistema, né, nesse status quo antes do lançamento do SPB. Então vejam só, o que é o SPB? O SPB é um sistema de pagamentos que reúne diversos subsistemas, cada qual com uma função, mas basicamente com o intuito de transformar as operações interbancárias e interfinanceiras em operações em tempo real. Né? Essa foi a grande revolução do sistema de pagamentos brasileiros. E isso tocou diretamente na nossa vida. Por quê? Porque é com a criação do SPB e os seus diversos sistemas, subsistemas, que, por exemplo, nós vimos a popularização do dinheiro de plástico, né? Chamado assim à época, mais conhecido por nós como cartões de débito. Né? Então, até então, eu tinha que andar com dinheiro ou, no máximo, um cartão de crédito. Agora eu tenho uma possibilidade de fazer uma transação em tempo real, seja qual for a hora do dia ou da noite. Eu tenho comunicação, eu, lojista, tenho comunicação direta com o administrador de cartão e com a instituição financeira que guarda os recursos para saber se aquele cliente tem dinheiro na conta e fazer um pagamento. Situação que até então era inimaginável, né? As operações de cartão de crédito passaram a ser em tempo real, sem mais a necessidade do lojista guardar os comprovantes, levar até a instituição financeira administradora para que ela faça o crédito. Toda a comunicação é feita pelos sistemas de telecomunicações, internet, telefone, etc. Né? Nós passamos a ver com o surgimento do SPB, a criação do SPB, o surgimento de uma nova modalidade de transferência interbancária, que até então era só o DOC, né? Um processamento noturno apenas, a TED, né? Que inicialmente tinha um valor mínimo de R$5.000 e hoje se popularizou, qualquer valor você pode fazer por TED. E a TED, como vocês sabem, ela cai em tempo real. Vou aproveitar para te provar a importância do SPB, sobretudo do CTR, o Sistema de Transferências, né? Que é um dos subsistemas do SPB, que é o subsistema responsável pela TED. Já perceberam que às vezes vocês enviam uma TED ou estão esperando uma TED cair, já receberam até o comprovante dela, mas o dinheiro não está disponível na conta?
O nome da TED, pessoal, é Transferência Eletrônica Disponível. E isso significa, e esse disponível não é dinheiro disponível na conta do cliente, não é isso. Mas essa é uma transferência agora que só será liquidada, eu posso usar essa expressão, porque é uma expressão técnica que você já conhece, ela só será liquidada se a instituição financeira que deu a ordem de transferência tiver recursos disponíveis online, em tempo real, lá na conta vinculada ao CTR. Significa dizer que se a instituição financeira estiver deficitária, nós vamos saber na hora. E ela na hora vai ter que se socorrer de algum empréstimo de liquidez, ou de aumentar sua captação, de resgatar fundo, para liquidar essa transação na hora. Né? A gente sabe até que há um limite de tempo, você só pode solicitar até 17 horas, exatamente para permitir essas transações. Veja, portanto, que agora nós temos um sistema de pagamentos, uma instituição auxiliar, que dá segurança para todo o sistema. E, principalmente, qual foi a grande revolução do SPB? Retirar o risco operacional do Banco Central. Porque agora, eu não tenho, ainda existe o DOC, existe, mas no número infinitamente menor de transações. Ainda existem as câmaras de compensação de cheque, mas no número infinitamente menor, e cá entre nós, a utilização de cheques, né, como todos sabem, cada vez vem se tornando mais rara. Então nós temos um sistema que atuando em tempo real, diminui a necessidade das instituições financeiras de somente no processamento noturno descobrir-se deficitário e ter que se socorrer de empréstimos de liquidez junto ao Banco Central. Maravilhoso isso, né? Então esse é o sistema de pagamentos brasileiros. Foi ele que nos permitiu, então, o surgimento dos cartões de débito, operação online com cartão de crédito, transferência em tempo real. E aí fica uma dica de leitura, né? Uma dica de leitura para vocês conhecerem o Pix, que é o próximo sistema que está sendo, já está praticamente pronto, está sendo lançado pelo Banco Central e que vai trazer ainda transações, agora não mais em tempo real, né? A ideia é essa, não mais online, mas transações instantâneas, né? Além de outras opções como pagamentos por QR Code, funcionamento, olha que maravilha, pessoal, realmente um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo todo. Funcionamento do sistema financeiro nacional 24 horas por dia, 7 dias por semana. Significa dizer que você vai poder fazer transações bancárias, pagamentos, transferências instantâneas, inclusive ao final de semana, feriados, domingos, pouco importa, né? Então essa é a próxima revolução do Banco Central, um sistema ainda mais avançado que vai permitir a absorção, né, pelo sistema financeiro de novas tecnologias de maneira padronizada, né? Nós já tivemos um grande avanço também que integra o SPB dos DDAs, né, dos boletos, sempre registrados para dar maior segurança a esse sistema. E é isso, basicamente é isso. Instituições auxiliares do sistema financeiro nacional, nós falamos de bolsa de valores até o sistema de pagamentos brasileiros com todas as suas nuances. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixe o seu like aqui, manda esse vídeo para um amigo, que esse amigo passa para outro, que passa para outro, nosso canal então cresce cada vez mais. Legal? Grande abraço para todos vocês, bons estudos, a gente se vê no próximo vídeo.